Olá, pessoal! Hoje continuaremos a falar sobre bactérias. Bom, hoje falaremos sobre taxonomia. A taxonomia é uma ciência que vai fazer a classificação de seres vivos, objetivando classificar os organismos, estabelecendo algumas relações entre os grupos e algumas diferenças, tá? Essas características podem ser utilizadas para diferenciar e identificar algum micro-organismo desconhecido. Na taxonomia se utiliza uma linguagem universal, tá, para evitar erros de tradução ou uso de expressões locais para evitar que tenha alguma confusão na identificação de tal espécie, gênero ou uma linhagem. Tá? A taxonomia ela é dividida em 3 áreas básicas: a classificação, a identificação e a nomenclatura. Na taxonomia, nós temos uma divisão em chamados as categorias, que nós denominamos de taxon ou taxa. Há também a possibilidade de fazer essas diferenciações através da filogenia, ou seja, do estudo da história evolutiva desses micro-organismos. E é essa hierarquia das taxas que vai refletir nas relações evolutivas ou nas filogenias. Bom, aqui nessa imagem nós temos não uma classificação taxonômica tradicional, reino, filo, classe, como nós conhecemos, mas é uma divisão nas 3 domínios que foi uma sugestão, tá? Foi uma sugestão proposta por Carl Rose em 1918 para dividir os seres vivos em 3 domínios, ou seja, até a época se tinha apenas divisão até reino, porém, devido à identificação da existência de 3 tipos de células e não apenas 2, ou seja, não tinham apenas célula procariótica e eucariótica. Tinha-se 2 tipos de células procarióticas e um tipo de célula eucariótica. Então, foi necessário a adição de uma nova categoria acima de todas, que é o domínio. Essa diferenciação desses 3 tipos de células se dá basicamente pelas diferenças nos tipos de RNA ribossômico, estruturas de lipídio de membrana, moléculas de RNA, a sensibilidade a antibióticos, as moléculas de RNA de transferência, entre outras mudanças, entre outras características. Então, aqui nós temos 3 domínios: o domínio bactéria, o árquea e o eucária. Bom, especificamente sobre o domínio bactéria, nós temos algumas características. Esse domínio, ele contém todos os procariontes que são patogênicos. Então, se uma bactéria é patogênica, ela é do domínio bactéria. Muitos dos procariontes não são patogênicos, a grande maioria, tá? Presente no solo e na água, são também pertencentes ao domínio bactéria, assim como os procariotos fotoautotróficos. Já no domínio árquea, nós temos os procariotes sem peptidoglicana nas paredes. Eles vivem em ambientes bem extremos ou com muita temperatura muito alta, muito sal, ou eles vão ter alguns processos metabólicos que não são comuns a outros tipos de bactérias, como por exemplo a capacidade de metabolizar e trabalhar com o metano, certo? Que nós veremos mais à frente. Aqui nós temos as 2 tabelas nesse slide no próximo, com as principais características que vão diferenciar os 3 domínios. Nós temos aqui as características na primeira coluna, nós temos o domínio bactéria, árquea e eucária. Por exemplo, em relação à parede celular, há presença de peptidoglicano em bactéria, sem peptidoglicano em árquea e sem peptídeo na eucária. Nós temos os lipídios de membrana, todos são coligações estes, porém, no domínio árquea, nós temos
que essas ligações elas vêm de cadeias ramificadas e não lineares, como ocorre na eucária e na bactéria. Nós temos também a classificação, a diferenciação, em relação à sensibilidade a clorofenicol, streptomicina, carmicina e penicilina, que apenas as bactérias do domínio bactéria são sensíveis a essas substâncias. Nós temos também que a fotossíntese baseada na molécula de clorofila, ela só ocorre nas bactérias, mas não ocorre nas árqueas. Desculpa, só nas bactérias, não ocorre nas árqueas. Fixação de nitrogênio, nós temos espécies tanto do domínio bactéria como do domínio árquea. Porém, apenas as bactérias que estão presentes dentro do domínio árquea têm a capacidade de formar endósporos, tá? Enquanto as da árqueas não têm. As bactérias, tanto do reino do domínio árquea como do domínio bactéria, conseguem crescer em temperaturas acima de 70 graus, diferentemente das células eucarióticas. Porém, o crescimento em temperaturas acima de 100 graus ocorre apenas em algumas bactérias do domínio árquea. Aqui outra tabela que traz algumas outras diferenciações, como por exemplo, o primeiro aminoácido que é sintetizado na proteína é metionina, tanto na árquea como na eucária, e é a formimetionina nas bactérias, tá? Outra coisa, está presente a alça do RNA ribossômico apenas nas bactérias, mas não está presente nas árqueas. Na nomenclatura científica, tem-se algumas regras, né? Vamos aqui fazer uma revisão. No caso aqui, nós temos o exemplo de uma bactéria denominada Staphylococcus aureus. A nomenclatura científica, ela dá uma nomenclatura binomial, ou seja, você tem um gênero e um epíteto específico, em que eles são escritos em itálico, ou se você for escrever à mão, você faz um sublinhado na palavra para identificar que é uma nomenclatura científica. Sendo que, em destaque, eu coloquei que apenas a primeira letra do primeiro nome desse binômio tem que ser em letra maiúscula. Aqui nós temos os níveis de abrangência em uma hierarquia taxonômica. Nós temos que quanto maior a abrangência, maior o número de seres vivos presentes nessa taxa, ou seja, nessa categoria. Então, nós temos muito mais seres vivos em um domínio do que em um reino, do que em um filo, do que em uma classe e assim vai. Então, a espécie ela vai ser bem mais específica em relação à quantidade de micro-organismos, ou seja, ela é um micro-organismo e esse micro-organismo dessa espécie pode ter algumas diferenciações que nós denominaremos de linhagem. Então, outra observação, que as categorias na ordem, elas são denominadas, tem a denominação e o final, elas têm um sufixo denominado de ales. Já na família, nós temos o final, ou seja, um sufixo acrescentado de aceae, como por exemplo, Enterobacteriaceae, ou se for a ordem, Enterobacteriales, ok? Então, você já consegue identificar, se terminar em ales é ordem, se terminar em aceae é família. Bom, os novos procariotos que forem identificados, né, eles são classificados e atribuídos a um táxon pelo Comitê Internacional de Sistemas de Procariotos, onde todo o estudo ele é publicado em uma revista específica para só depois ele ser levado a um livro de referência, que é o Bergs Manual. É importante aqui identificar que existe uma diferença entre espécie procariótica e espécie eucariótica. Enquanto que a espécie eucariótica ela é um grupo intimamente relacionado que consegue se reproduzir entre si, a espécie procariótica pode ser definida de forma bem simples como uma população de células que tem características similares, tá? E outros pontos importantes é você identificar dentro do grupo, né, das bactérias o que seria cultura pura e linhagem.
As bactérias que crescem em um tempo determinado, em um determinado meio, nós chamamos de cultura. Já os clones de célula de uma mesma bactéria parental, nós denominamos de cultura pura, ou seja, ela só tem aqueles descendentes daquela mesma célula parental inicial. Já assim, em alguns casos, essas culturas puras da mesma espécie, elas não são tão idênticas em todas as características, nós temos as chamadas linhagens, que são pequenas diferenciações, mas que não são tão grandes a ponto de torná-la uma nova espécie. E essas linhagens, elas são identificadas com ou números, ou letras, ou nomes que são escritos após o epíteto específico na nomenclatura científica. Com a evolução das técnicas de identificação, podem ocorrer modificações na classificação de todos os seres vivos e assim como também das bactérias, é claro. Um exemplo, o Streptococcus faecalis e o Faecio, eles sofreram uma modificação e foram incluídos em um gênero denominado de Enterococcus, tá? Ou seja, quando a gente tem só revisando a nomenclatura, tá? Para identificar o gênero, por exemplo, Enterococcus faecalis, qual é o gênero? É Enterococcus, ok? Então, esses dois Streptococcus, eles foram incluídos em um novo gênero denominado Enterococcus faecalis. Tá? E para que não tenha confusão, né, em relação à nova nomenclatura, muitas vezes a literatura traz um nome novo e entre parênteses um nome antigo para não ter problema de alguma confusão e não entendimento de qual micro-organismo é. E vem uma pergunta, por que é importante identificar e saber o nome da bactéria? Só algo chato? Só algo mecânico? Não, porque você identificando qual bactéria é, sabendo exatamente o nome, qual é, você tem as características e assim podem ser utilizados os tratamentos adequados para esse tipo de micro-organismo, para esse tipo de bactéria, no caso aqui. Aqui tem um exemplo de uma classificação em relação, por exemplo, à espécie Escherichia coli, que ela pertence ao gênero Escherichia, à família Enterobacteriaceae, à ordem Enterobacterialis, à classe Grammaproctobacteria e o filo Proctobacteria. Não apresenta reino, nem a árquea e nem o domínio arque nem o domínio bactéria apresentam reinos, tá? E o domínio é o bactéria. Bom, a gente continua no vídeo 2.